Boa noite, é um grande prazer, né? Sejam bem-vindas todas e todos que participam desta segunda mesa temática da terceira edição do Diálogos do GT7 da Amped. Meu nome é Maria Renata Alonso Mota, sou professora da FURG e represento o Comitê Científico do GT7 da Amped e vou mediar esta mesa temática. Então, a mesa de hoje tem como título Políticas Curriculares e Formação dos Profissionais da Educação, Desafios e Perspectivas. Integram essa mesa de hoje. Então, chamo agora, né, o professor Romilson, da PUC de Goiás, né, ele é professor da PUC de Goiás, ele possui mestrado e doutorado em educação pela Universidade Federal de Goiás, pós-doutorado em educação, com supervisão do professor Luiz Fernandes Dourado. Ele coordenou o GT7, Educação das Crianças de 0 a 6 da Amped, é diretor executivo da EMPAI e é membro do Fórum Nacional de Educação. É coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura e Educação na Infância. Chamo também a professora Valdete Coco, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, possui mestrado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense, coordena o Grupo de Pesquisa, Formação e Atuação de Educadores e coordenou também o GT7 da Amped e integrou a diretoria da Amped. Convido também a professora Priscila Basílio, que é professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando na educação infantil e na orientação de docentes em formação inicial. Ela possui mestrado em educação pela Unirio, doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordena o projeto de pesquisa e extensão Currículo em Movimento na Educação Infantil, integra os seguintes grupos de pesquisa: Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura Ambiental, Grupo de Currículo, Conhecimento e Ensino de História e Questões da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Diferença, Desconstrução e Intersubjetividade. A Priscila coordenou o Fórum de Educação Infantil do Estado do Rio de Janeiro e é integrante do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, o MIEMB, e do Movimento Articulação das Infâncias. Eu vou iniciar, então, fazendo a minha autodescrição. Então, eu sou uma professora, sou uma pessoa branca, uso óculos, meu cabelo é mais ou menos um pouco abaixo dos ombros, é um castanho meio avermelhado, eu sou uma pessoa baixa, tenho 1,55 m de altura, e estou numa sala, ao fundo a gente consegue enxergar a janela desta sala. Passo então para o professor Romilson poder fazer a sua autodescrição, depois para a professora Valdete e para a professora Priscila. Boa noite a todos e todas que nos assistem nessa noite. Boa noite às minhas colegas dessa bancada de discussão, desse diálogo. Um prazer estar com as minhas colegas. A gente se encontra sempre nos eventos e também no modo online. É sempre um prazer estar com vocês. Eu sou um homem preto, tenho cabelos lisos, pretos e curtos, uso óculos. Livros e ao fundo também a minha casa. Travou, né? Travou. Romilson, travou. Oi? Travou um pouco, Romilson. Então, uso óculos, estou com uma camisa preta e ao fundo uma estante de livros e a minha sala, porque eu estou na minha casa. Professora Valdete. Boa noite, é uma alegria estar por aqui na atividade, especialmente com vocês, quem está conosco, os colegas aqui participantes. Eu sou uma mulher branca, meus cabelos são castanhos claros,
assim como os meus olhos. Estou usando uns óculos avermelhados, uma camisa branca. Atrás também tem uma parede branca, uma estante com um pouco de livros, uma mandala pendurada na parede, que eu acho que vocês só veem um pedaço dela, assim, me perdoem. E acho que esses são os detalhes assim mais característicos, né? Também sou professora, então o tom de voz, né, tem essa característica que vocês estão ouvindo e vendo. Ao longo da noite conversaremos um pouco mais. É um prazer, Romilson, Priscila, Maria Renata, as colegas que nos ajudam na tradução, o Fábio, que está conosco também. Priscila. Boa noite a todas, todos e todes. Também uma alegria enorme estar aqui com vocês, com Maria Renata, Romilson, Valdete e as nossas colegas intérpretes, Maria Helena e Fran. Então, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos longos, pretos, com umas mechas douradas nas pontas do cabelo. Eu estou com uma blusa vermelha, um batom roxo na sala, né? Atrás tem uma almofada colorida e um quadro que acho que nem dá para ver muito bem, mas um quadro branco e a parede de fundo branca. Então, muito obrigada. Quero agradecer, né, as contribuições aqui para que a gente possa ter uma noite de uma discussão bastante potente com relação às políticas curriculares e de formação de docentes para a educação infantil. Agradeço desde já a presença do professor Romilson, da professora Valdete, da professora Priscila, e agradeço a presença de todas e todos que aqui nos assistem, né? E a presença, né, e a colaboração da Maria Helena e da Fran, que vão fazer a tradução para Libras, né? Então, para nós darmos sequência ao desenvolvimento desta noite, né, nós vamos iniciar com a fala do professor Romilson, depois a fala da professora Valdete e depois a fala da professora Priscila. Após a fala de cada um, nós vamos ter um tempo, ainda que breve, mas teremos um tempo para interlocução, para que possamos fazer um diálogo sobre o tema e as falas que forem feitas aqui durante essa noite. Desejamos, então, uma excelente noite, uma excelente discussão sobre essa temática tão importante. Então, Romilson, né, podes iniciar a tua fala. Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Quero cumprimentar a todos as e os profissionais da educação infantil do país que estão participando conosco, acompanhando essa live. Quero saudar também os companheiros e as companheiras da AMPED, espaço que eu respeito, admiro, espaço que eu atuo e milito também no campo da educação infantil, né? Com muito prazer e com muita alegria e com muita honra, eu gosto de dizer que eu também faço parte desse GT, coordenei esse GT junto com a professora Ângela Coutinho, com a professora Márcia, e com muito prazer eu faço isso, né? Carrego isso na minha história e na minha memória pela importância que é esse espaço, não só academicamente, mas também politicamente. Fábio, por favor, coloque a nossa apresentação. Eu quero começar dizendo que essa apresentação ela tem 3 momentos. Num primeiro momento, eu vou começar a discutir um pouco sobre a natureza da formação, né, de professores, aquilo que orienta a minha perspectiva e compreensão para o campo da formação de professores. Num segundo momento, eu quero fazer a discussão desta formação e sua relação com as diretrizes curriculares, né? E num terceiro momento, fazer uma discussão sobre o campo da educação infantil, né? O que nos compete, enquanto profissionais, enquanto formadores de professores, pensar um currículo e uma formação para atuar na educação infantil, ok? Fábio, você pode colocar, por favor, o material?
Obrigado, Fábio. Bom, então o tema que nos foi pedido para essa noite, políticas curriculares e formação dos e das profissionais de educação na infantil, desafios e perspectivas. Primeiro, eu queria chamar a atenção para o sentido ampliado que é preciso pensar o próprio tema, né? Falar de formação de professores, falar de diretrizes curriculares, falar de concepções de formação implica a gente pensar um campo complexo de luta e de disputa, né? Não há possibilidade de nós falarmos de formação de professores e pautar a discussão da formação de professores pela discussão curricular sem nós pensarmos 3 categorias que são amplas e precisam nortear esse campo de disputa que é a formação de professores. Primeiro, entender a educação, né, como um sentido ampliado que não se dá apenas num processo de escolarização. Então, nós falamos de formação de professores, mas também falamos de uma educação que se realiza e se materializa em múltiplos espaços onde o educativo acontece. Então, a gente não pensa a formação de professores apenas para a escola, a gente pensa a formação de professores para o campo da vida humana, para as ações humanas e cotidianas, né, para o processo educativo mais amplo. Pensamos também a relação da educação e da formação como uma dimensão política, e aí entendendo o sentido político não partidário, mas o projeto de formação de professores, né, o projeto de formação para a educação infantil, implica a gente pensar um posicionamento político, né, a tomada de partido, no sentido de compreender aquilo que orienta as finalidades educativas. Então, quando a gente fala sobre o sentido político da formação de professores, nós estamos falando daquilo que orienta o sentido da formação numa perspectiva de tomada de conhecimento, né, de tomada de posicionamento. Portanto, as finalidades da ação educativa. Então, qual é a finalidade da ação educativa quando eu penso na formação de professores para a educação infantil? Pensar isso é pensar a sua dimensão política. E, por fim, pensar a sua dimensão pública, né, da formação, no sentido mais amplo. Então, a gente entende a formação não apenas a inicial e a continuada, mas a formação como um movimento cíclico que se coloca, se refaz, se constitui cotidianamente, né? Então, é importante falar da formação de professores numa perspectiva ampla de formação, que não se dá apenas na formação inicial e continuada. A formação ela é intrínseca à própria natureza e condição humana, que se reinventa e se coloca cotidianamente, né, no campo da prática humana. Bom, falar da concepção de formação de professores, ou falar de um tipo de formação de professores e sua dimensão, sua perspectiva para o trabalho na educação infantil, implica a gente pensar pontos de partida para essa conversa. E eu queria chamar a atenção para o primeiro ponto desse debate, que é constatar que nós não temos hoje, ou que existe hoje, uma falta, né, de uma política de Estado para a formação de professores no país. Quando eu afirmo que há uma falta de uma política de Estado para a formação de professores, eu não estou me referindo apenas às resoluções e diretrizes, eu estou dizendo que falta uma política mais ampla que implica pensar, né, uma categoria de formação de professores que se dá antes mesmo da entrada do professor na universidade, ou seja, uma política de atratividade, uma política que pensa a formação de professores já no ensino médio, atraindo os estudantes para o ensino médio, para uma carreira que precisa ser consolidada forte nesse país. Então, não há política de atratividade para a formação de professores, não há uma política de acompanhamento séria, não há uma política de diretrizes para a formação de professores séria e permanente nesse país, né? A gente não aguenta mais uma política de diretriz a cada 4 anos, quando se renova, né, as políticas de governo empreendidas nesse país. Então, nós precisamos de políticas de Estado que tenham força, né, e caráter jurídico, de permanência, para que a gente possa pensar aí não só, né, a implementação, mas o acompanhamento, a avaliação, o monitoramento e a reavaliação dessas políticas de diretrizes para a formação de professores. A gente precisa ter tempo para amadurecer a implementação de uma política de formação de professores e, por consequência, pensar essa política nas nossas universidades. Então, eu chamo a atenção para a ausência de uma política de Estado para a formação de professores. O que nós temos hoje materializado são políticas de governo
para a formação de professores, que se traduzem em programas, diretrizes, né, resoluções, que vão se alterando conforme alteram-se, portanto, o próprio governo e as suas diretrizes, né. Queria chamar a atenção para o movimento de análise que eu quero fazer, né, de pensar a questão da formação de professores nos seus limites, nas suas possibilidades, nos seus equívocos e nas suas potencialidades, mas também pensar a formação de professores na sua retórica e na sua concretude. Falar de formação de professores hoje no país é um tema extremamente complexo, né, haja vista as disputas de diretrizes e resoluções que a gente vem enfrentando aí nos últimos 12 anos, né, a resolução 02 de 2015, 02 de 2019 e agora 04 de 2024. Então, muitas diretrizes, né, muitos projetos de governo tentando implementar aí as suas disputas, a sua hegemonia no campo da formação de professores, e falar disso é falar também da sua retórica, uma retórica, a um discurso que orienta e que norteia, portanto, determinadas concepções, determinados projetos de formação de professores. E não é possível falar de formação de professores sem a gente falar hoje na discussão da base curricular, né? A base curricular ou a dimensão curricular, ela tem ocupado certa centralidade quando a gente vem discutindo a questão da formação de professores no país. Não significa dizer que é possível pensar uma formação de professores sem conteúdos ou sem conhecimento de uma perspectiva curricular. Não é isso. O que eu estou dizendo é que mais do que pensar a formação de professores é a discussão curricular, ou é a discussão de uma base comum curricular que tem orientado o tipo de formação de professores, e não o inverso. Deveria ser o inverso, né? A formação de professores orientar o tipo de currículo. Pelo contrário, é o tipo de currículo implementado por políticas de governo que vem orientando o tipo de formação de professores nas universidades. Portanto, a base curricular que a gente tem hoje, né, a BNCC que a gente tem hoje, tem orientado de uma certa maneira os modos, as práticas, né, os discursos e as políticas para a formação de professores no país como um todo, né. E isso, de certo modo, tem causado, né, estranhamentos e, de certa forma, destoado um pouco das práticas da formação em todo o país, né. Queria chamar a atenção e já começar dizendo que eu sou contrária à BNCC, né. Eu sou contrária à BNCC não por modismo, eu sou contrário pela BNCC por aquilo que ela trouxe do ponto de vista, né, da construção de uma cultura curricular forjada, eu diria, né, no chão das escolas de modo impositivo, né. A BNCC ela não foi consolidada, ela não foi construída, ela não foi orientada, né, de modo que fosse apreendida pelos professores desse país ou construída pelas mãos dos professores desse país, né? Aquilo que orientou a construção da própria BNCC já traz de início um modo regulatório, né, de fazer a formação de professores centrado num grupo de especialistas, centrado nas orientações de governos, né, e de instâncias e de instituições externas à educação, né, então, orientada muito por instituições e por, né, movimentos aí que se legitimam com a ideia de que podem e devem, né, pensar a formação de professores nesse país. Então, mais do que construída pelas universidades e ter sido, né, vivida pelos educadores neste país no seu fazer, né, a BNCC ela vem sendo tratada e vem sendo construída e consolidada de cima para baixo e de fora para dentro. Eu vou falar um pouco dessa perspectiva, né. Eu sou contrário à BNCC e à base curricular, particularmente na educação infantil, né, porque ela adota uma pedagogia das competências como fundamento pedagógico, né? Isso está no próprio documento, mas eu queria chamar a atenção que a política da pedagogia da competência não é uma política nova, ou não é uma retórica nova, não é um discurso novo, né? Lá em 1990, a gente já falava de pedagogia da competência, quando a gente trazia aí a discussão da teoria do capital humano, aí o papel dos organismos internacionais como a OCDE, o Banco Mundial, a Unesco e CEPAL, e pasmem, né? A gente falava lá em 92
92, da conferência de Jomtien na Tailândia, que tratava de todos, né, pela educação, particularmente, né, o movimento hoje, Todos pela Educação e o movimento pela base, que já traziam lá em 92 um discurso de uma educação, né, para complementar as necessidades básicas de aprendizagem. Então, o grande mote de Jomtien na Tailândia foi as necessidades básicas de aprendizagem. O que isso implica na formação de professores? Então, nós estamos falando do revisitar da teoria do capital humano, né, que já foi na década de 50 criticada por nós na educação, tá? Queria chamar a atenção que a pedagogia das competências, que está muito presente no discurso da competência na BNCC e muito dos discursos da formação de professores da Resolução 02 de 2019, inclusive, tem a ver com a discussão e o deslocamento da ideia do conhecimento. Então, mais importante do que pensar o conhecimento na escola, na educação e na formação de professores, é pensar o conhecimento desenvolvido por base das competências. Então, o que legitima o conhecimento não é a ciência, não é o acúmulo da ciência, não são as áreas do conhecimento produzindo e sendo produzido pelos homens. O que orienta a BNCC, por exemplo, é o modo como o sujeito implementa ações práticas, ações coordenadas, ações, né, orientadas pela competência. Então, não é o conhecimento em si que é objeto de trabalho da BNCC ou da formação de professores pautados na BNCC. É a competência para um fazer, é a competência para uma ação, é a competência para um tipo de comportamento ou de responsividade do próprio professor. Então, o conhecimento é universal, o conhecimento, ele se fundamenta naquilo que é historicamente produzido pela humanidade, o conhecimento se ancora em bases epistemológicas, socialmente relevantes. Já a competência não. A competência ela é guiada e ela é orientada por um modo prático, um saber fazer, um fazer fazendo, né, que vai se constituindo aí a partir do know-how que a pessoa vai adquirindo e não necessariamente sobre o conhecimento. Eu sou contrária a um tipo de formação de professores, por exemplo, que toma a base curricular e que orienta a sua base curricular pela lógica do direito à aprendizagem. Então, toda essa retórica, todo esse discurso do direito à aprendizagem, ela traz para a gente também a secundarização do conhecimento. Então, nós estamos falando do direito à educação. O direito ao conhecimento é uma interface importante dentro do direito à educação. Então, a nossa luta enquanto universidades, a nossa luta enquanto, né, uma ANPED forte, aguerrida, que se compromete com o direito, né, ao acesso das crianças à educação, é uma luta pelo direito à educação, e não um acesso ao direito à aprendizagem. A aprendizagem é um processo humano, a aprendizagem é um processo que se dá no cotidiano. Agora, pensar a educação, pensar um modo de organizar a educação, é muito mais amplo do que pensar o direito à aprendizagem. Claro que o direito à aprendizagem socialmente significativa está contido no direito à educação mais amplo. Então, eu defendo uma formação de professores que esteja pautado no direito à educação e não no direito à aprendizagem das crianças, né? Aprender é um aspecto fundante desde a ideia da escola, desde a origem da escola, né? A nossa pergunta que deve ser feita é, historicamente, esse direito tem sido concedido para quem, né? Quem tem tido direito ao conhecimento, à escola, à educação nesse país? Que direito as nossas crianças de 0 a 6 anos estão tendo nesse país de um acesso, né, uma educação de qualidade, socialmente referenciada nesse país? Então, a gente precisa falar de direito à educação, não aprendizagens. E aí eu pergunto, quais aprendizagens, né? Aquelas que foram listadas, aquelas que foram traduzidas como objetivos de aprendizagem na BNCC, quem orientou esses objetivos? Quem definiu esses objetivos? Quem definiu que tipo de aprendizagem as crianças devem ter? Quem é que arbitrou para um tipo de aprendizagem entrar e outro tipo de aprendizagem ficar fora? Quando eu falo do direito à educação, eu estou falando de um direito amplo, e quem pensa esse direito amplo não restringe qualquer objetivo de aprendizagem, ele orienta-se àquilo que é fundante, aquilo que é necessário, aquilo que é pertinente
para a vida, para a cultura, para a sociabilidade, para um processo educativo das nossas crianças, e não por conteúdos. Então, eu não concebo um tipo de formação de professor que se orienta por um tipo de conteúdo que está num tipo de objetivo de aprendizagem. Eu me oriento por um tipo de concepção, de política de formação de professores que tome o direito à educação e, portanto, tudo que é produzido historicamente pela humanidade como direito das pessoas, e não apenas os objetivos de aprendizagem A, B ou C. Eu sou contrário, não, ao BNCC, que orienta-se pela lógica da regulação, pela lógica da avaliação, né? Eu tenho um texto produzido com o professor Luiz Fernandes, né, a arte do disfarce, a BNCC como forma de gestão e regulação do currículo, né? Está publicado na revista Retratos, e esse artigo vai mostrar que há um discurso, há uma lógica, há uma farsa, que não só regula, mas também que faz a gestão do currículo na escola e na formação de professores, pelo viés da BNCC, tá? Então, eu sou contrário a essa lógica que regula o que vai ser ensinado, que regula a formação de professor nas universidades, que regula o livro didático, que regula as diretrizes para a formação de professores, que regula, inclusive, a avaliação que os professores farão, né? Então, é uma política de formação atrelada numa política de currículo, atrelada numa política de avaliação. Portanto, eu sou contrário a essa lógica já presente na BNCC como um todo, né? Eu sou contrário a um currículo de formação que regula e que reconfigura o lugar do professor, né? A BNCC tem trazido para nós um modelo e um exemplo de que não precisa mais ter autoria e autonomia do professor para fazer a gestão do conhecimento na escola. A BNCC tem, né, nos rincões desse país, em múltiplos espaços desse país, se orientado, né, como quase uma doutrina para aqueles que não têm uma política pedagógica clara, consistente nos seus municípios. Então, a BNCC tem se constituído como o único instrumento em que o professor copia e cola no seu diário, copia e cola na sua ação cotidiana, copia e cola no seu fazer docente, né? Então, os professores perderam a autonomia e a autoria de construírem aí seu conhecimento, a sua história, a sua trajetória, a sua vivência com as suas crianças. Então, como defender uma formação de professores pautadas na BNCC quando ela tira deste professor o lugar de autonomia e de autoria, tira a identidade do professor? É o professor, na sua escola, no seu município, junto com as suas crianças, quem tem que dizer o que é importante para ser ensinado, o que é importante para ser aprendido pelas crianças. E não um documento, e não uma legislação, e não uma norma de fora para dentro e de cima para baixo, né? Então, nós estamos sendo orientados por uma epistemologia da prática. A BNCC, ela vem traduzindo-se numa epistemologia da prática, em que basta eu acessar um código de objetivo, que basta eu definir um objeto do conhecimento, que basta eu replicar aquilo no meu planejamento, que eu, consequentemente, eu vou ter um processo de aprendizagem mais eficaz e efetivo, segundo a lógica do mercado, segundo a lógica da própria avaliação da BNCC. Eu estou dizendo, portanto, que a gente precisa romper com essa política de formação, ou com um discurso de formação que atrela-se à epistemologia da prática. A gente não precisa da prática como epistemologia para a nossa ação pedagógica. A gente precisa de uma formação teórica e prática consistente, que nos permita, na nossa autoria e na nossa autonomia, construir um lugar e um fazer docente qualificado junto com as nossas crianças, né? E eu pergunto, o que isso tem a ver com a educação infantil? Como é que isso chega no chão da educação infantil? Como é que isso chega no debate sobre a formação de professores para atuar e trabalhar com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, né? Eu sou contrária à BNCC para a educação infantil, primeiro porque a BNCC empobrece as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Eu defendo, enquanto pesquisador e enquanto teórico, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil
que nos davam autonomia e autoria para construir o currículo junto com as crianças. Hoje a DCNE está subsumida, está empobrecida, está esquecida em muitos municípios, em muitas secretarias, e nós já havíamos denunciado isso, né? Havia um discurso, não, que a BNCC não vai substituir as diretrizes, as duas vão trabalhar concomitante, pelo contrário, nos municípios em que a gente não tem um trabalho qualificado de acompanhamento, de monitoramento do currículo, né, da formação de professores, as diretrizes, né, a BNCC aparecem subsumindo a própria diretriz, tá? Então, nós estamos falando também que eu sou contrário a uma perspectiva de um mercado editorial apostilado na educação infantil. Sou contrário, por exemplo, a uma perspectiva de sumir ou de subsumir a questão do conhecimento, né? Há uma lógica do lúdico, há uma lógica da socialização, há uma lógica da linguagem, mas se a gente perguntar onde estão os conhecimentos historicamente produzidos que as crianças têm direito de lidar com eles no currículo, né? Onde estão os conhecimentos físicos, geográficos, históricos, matemáticos, linguísticos, que as crianças no seu cotidiano já lidam com eles, mas que é preciso estar no conteúdo, né, como forma e conteúdo também do trabalho pedagógico com as crianças, o que não aparece com muita clareza na BNCC. Eu sou a favor de um currículo na educação infantil que considere a diversidade educativa, que considere o fazer do chão das instituições nos seus múltiplos espaços, que considere a cultura local, que considere as diretrizes curriculares como objeto de trabalho dos professores da instituição. Eu acredito, eu considero, né, e eu construo uma perspectiva favorável à educação como um bem público, onde todas as crianças podem aprender e desenvolver em instituições culturalmente significativas. Não é qualquer conhecimento, não é qualquer formação de professores que dá conta de pensar aquilo que é culturalmente significativo para ser trabalhado nos currículos da educação infantil. Estou caminhando para o final, a Maria Renata já está aqui me dando um alerta, mas eu queria só chamar a atenção, como é possível pensar, né, em outra perspectiva que não seja a BNCC. Eu sou contrária à ideia de termos, eu não sou contrária à ideia de termos uma base comum. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa ter uma base comum, não a curricular, né? A base comum que eu defendo é a base comum que a Anfop, que a ANPAE, que a ANPED defendem, que é uma perspectiva de formação, né? Que compreenda o lugar desse professor e a identidade desse professor profundamente alicerçada na sua relação teoria e prática. A relação teoria e prática não se resolve na formação de professor, porque elas são inconciliáveis. Não adianta a epistemologia da prática pela BNCC achar que a gente vai dominar qualquer prática para ser um excelente professor. A relação teoria e prática não se resolve, é por isso que elas são, né, se constituem dialeticamente, uma alicerça a outra. E como é que eu convivo com a relação teoria e prática na formação de professores? Investigando, pesquisando, produzindo, sistematizando, documentando, né, todo o processo vivido pela mediação da teoria, pela mediação da prática, portanto, pela identidade de um professor como intelectual, pela identidade de um professor como intelectual orgânico, já diria Gramsci, que se compromete com essas crianças, que se compromete com essa comunidade, que se compromete como direito a uma aprendizagem completamente diferente daquela que está na BNCC, uma aprendizagem que tem a ver com a vida, uma aprendizagem que tem a ver com o modo de ver o mundo de um outro lugar mais humano, mais social, mais lúdico, né? Mais, inclusive, perspectivado e orientado pela construção de uma outra sociedade, né? Então, eu vou parando por aqui, depois eu queria chamar a atenção para outros elementos, mas eu só queria chamar a atenção para duas defesas que eu quero fazer, né? Primeiro, para uma defesa das propostas pedagógicas nos municípios, eu defendo que os municípios precisam ter uma proposta pedagógica
para a educação infantil, que dê conta de sinalizar para as universidades qual é o tipo e qual é o perfil, qual é a lógica de professor, de formação de professores para atender essas propostas, né? Eu acho que a sintonia das universidades com os municípios precisa ser aprimorada no sentido de fazer uma formação que, de fato, dê conta de corresponder às necessidades da comunidade, né? E uma outra perspectiva que é retomada das diretrizes, né, nacionais da educação infantil, como um documento sólido, consistente, construído por todos nós, construído pelas nossas entidades, construído pelas nossas universidades, como, né, um instrumento de fato importante, não só para formar os professores nesse país, para a educação infantil, mas, de fato, para nos ajudar a pensar um currículo ou uma proposta curricular, de fato, séria e comprometida com o direito à educação de todas as crianças, do campo, das águas, das florestas, da periferia, do quilombo, né? Todas as crianças que estejam contempladas nessas diretrizes de formação que nos permitem ser autores, nos permitem ter autoria, autonomia, que permita às universidades reocupar o papel que é delas. Não é papel da Undime, do Concede, da UNCME, fazer a formação dos professores nesse país. É papel das universidades em parceria com essas entidades. Então, eu quero terminar dizendo que o lugar que eu defendo a formação de professores, uma política de formação de professores, é aquele lugar, né, que se compromete politicamente com as crianças e seu direito à educação, mas é também pela retomada e a legitimidade das universidades para formar professores nesse país, para as nossas crianças, desde bebês. Muito obrigado. Muito obrigada, Romilson. Fala muito potente, com uma série de questões que nós poderíamos depois conversar um pouco mais, né, na continuidade da nossa mesa temática. Então, de pronto, eu chamo a professora Valdete, que vai dar continuidade agora, né, com a sua fala. Tudo contigo, boa noite, Maria Renata, os colegas que estão no chat, quem está conosco na tradução, é um prazer estar aqui, é um prazer seguir a fala após o Romilson, uma alegria estar com ele, com os outros colegas da mesa, desejar boa noite, o pessoal do chat já deu uma passada por lá, vamos conversar um pouco por aqui. Fábio, por favor, coloca a minha apresentação. Obrigada, eu sigo aqui, então. Então, eu começo reiterando os agradecimentos, mas agora com um detalhe. Nós estamos aqui no período de comemoração, né, do Dia dos Professores, então é especial e muito especial estar com vocês, que às vésperas da comemoração do dia de vocês estão conosco, né? Então, conversar conosco, eu cumprimento e agradeço a presença de vocês que estão conosco aqui. Reitero esses agradecimentos. Bom, eu começo a minha fala lembrando um pouco da literatura do Guimarães Rosa, lá com o personagem Reobaldo, que ele fala que o mais importante do mundo é que a gente não está acabado, né? A gente está sempre mudando. E é nesse movimento de mudar, de lutar, é que estamos juntos aqui, tematizando a educação infantil e a formação de professores. Nessa atividade em especial, que é o Diálogos com o GT7, na mesa temática 2, a minha fala tem a ver com 2 projetos de pesquisa que eu tenho, né? E eu selecionei essa foto para dizer isso para vocês, dessa criança que acha um buraquinho na madeira e se encanta pelo buraquinho que estava cheio de areia e fica ali explorando esse lugar, né? Eu fiquei procurando o meu foco, né? Tal como essa criança que acha um foco e fica ali desse foco, né? Buscando conhecer, descobrir, né? Eu tenho pesquisado a formação de professores na educação infantil, ligada às perspectivas profissionais, né? Um projeto de pesquisa que eu tenho há algum tempo, e esse projeto de pesquisa tem um subprojeto dos quadros funcionais. E a partir desses pertencimentos, eu selecionei na minha fala um foco bem pontual de formação e reconfigurações dos quadros profissionais na educação infantil. Esse tema
está situado, obviamente, né, nesse trabalho de pesquisa que eu venho realizando, né, que a gente tem trabalhado com o referencial bakhtiniano, principalmente com a ideia de apoio coral. Essa ideia da não solidão sonora, da ideia de que nós podemos estar juntos, que nós podemos lutar juntos, e que nesse movimento de estar juntos, nós não trabalhamos com a ideia de incompetência dos professores, nós trabalhamos com direito à formação dos professores. Então, este movimento conjunto com os professores procurando olhar desse ângulo, né, como essa menina aí que busca, né, numa cambalhota, olhar de outros ângulos, né, a gente tem feito esse enfrentamento, né, da luta pelo direito à formação. Então, nesse âmbito, para esta fala aqui à noite, eu estou trabalhando, e quem está nos vendo pode estar vendo em diferentes horários, turnos, movimentos, né? Mas nesse movimento aqui ao vivo, eu selecionei alguns acontecimentos ligados à educação infantil, principalmente ligados aos requisitos de formação e organização dos quadros profissionais, para eu chegar no direito ao desenvolvimento profissional. Bom, para fazer isso, eu convido vocês também a ampliar essa discussão, um conjunto de leituras que nós fizemos a partir do referencial bakhtiniano com diferentes colegas de diferentes universidades, estudantes. Então, vocês têm acesso depois a essas publicações. Em termos metodológicos, esse QR Code leva para as publicações, então ele vai aparecer várias vezes, mas é o mesmo rol de publicações, tá? É só você baixar, é uma listagem que está separada conforme as temáticas que eu fui trabalhando aqui. Então, só para vocês não precisarem acessar várias vezes. Uma vez que você acessar, você tem o conjunto das referências. É só para facilitar quem tiver interesse nas referências. Bom, para eu falar de formação e reconfiguração dos quadros profissionais, ou seja, quem trabalha na educação infantil, quem somos nós como um conjunto de categorias, precisamos pensar na educação infantil como um campo de trabalho. Então, a educação infantil, né, é esse nosso campo de trabalho, né? Então, que campo é este, né? Que lugar é este que nós trabalhamos? Deste lugar, né, essa imagem, né, trabalhada aí, é um convite para vocês, quem já trabalha na educação infantil, ou quem tem atenção às crianças, assim, pensa nesse movimento, assim, 15 minutos antes da entrada numa rua que tem uma instituição de educação infantil. Essas fotos foram tiradas nesse movimento, né? Você vê um conjunto, se você olhar os contornos, é um conjunto de mulheres com crianças no colo, levando, é uma rua que, ao final desta rua, tem uma instituição de educação infantil, está de bicicleta, está no colo, está no carrinho. Então, a educação infantil é um campo de trabalho, né? Um campo de trabalho para nós profissionais, um campo de trabalho social, né? Que tem relação com a vida das crianças, tem relação com as comunidades, né? Tem relação com uma dinâmica institucional, tem um modo de funcionar, né? Ela produz e negocia sentidos, né? As famílias, né, têm sentidos, vão negociando sentidos para esse campo de trabalho. Nós, professores, vamos informando sentidos para a educação infantil. É um campo de trabalho que tem indicadores no contexto brasileiro, e esses indicadores falam de um aumento da oferta, né, ainda que incipiente com relação à demanda, principalmente na fase da creche, né? Esses indicadores, essa oferta tem diferentes formas nos municípios, né? Nós temos aí a questão dos convênios, as questões particulares de contextos, né? Seja na educação infantil do campo, seja na educação infantil agora a gente está com uma pesquisa nas áreas de reserva, né? Um campo de trabalho que tem políticas governamentais e mobilizações em diferentes tempos. Nós vimos isso no tempo da pandemia, e que sofre também, né, precisa ser colocada as agruras contextuais. O Romilson trouxe a questão do contexto, né? Eu não vou retomar as questões do contexto, né? A minha fala segue a fala do Romilson, né? Mas eu reforço, sim, vou repetir, que é um contexto de intensificação das desigualdades, né? Nem todas as crianças têm direito à educação infantil, e nesse movimento de pensar assim, não vou repetir tudo do contexto, eu chamo o Manuel de Barros, que diz que repetir até ficar diferente, né? Então, por vezes, nós do campo da educação infantil estamos repetindo algumas reivindicações, algumas demandas, mas é nesse sentido de uma luta por ficar diferente, né?
uma luta para fazer frente aos processos de privatização e mercantilização que vem impactando esse campo e o trabalho docente. Bom, esse é o contexto da educação infantil, né? Então, falar em educação infantil é falar de diversidade, falar da relação com os municípios, né? E nessa questão, nós temos, então, um aspecto bastante pontual no campo da formação que eu selecionei, né, que é pontual no sentido da minha seleção, tem muita coisa do campo da educação infantil, que é a adequação da formação. Esse dado, né, mostra como é que está a nossa adequação da formação. É colocado nos dados, né, como uma grande conquista, sim, e é uma grande conquista. Nós saímos, né, na adequação da formação de 42 para 63 nesse período aí colocado, né? E é o maior avanço na adequação da formação docente. Mas nós temos muito o que conquistar nessa adequação. E o que nós estamos chamando de adequação da formação docente? Vou explorar esse dado sob duas perspectivas, sobre a formação e sobre o campo profissional. Por hora, eu gostaria que vocês pensassem nisso, assim, que a adequação, né, como é que nós vamos lidar, né, com esse monitoramento das metas e com essa lógica, né, da nossa luta por adequação. Óbvio, nós estamos buscando adequação, sim, mas o que é adequação da formação docente? Bom, no âmbito da formação, nós temos alguns acontecimentos e desdobramentos relativos, assim, conexos com esse tema da adequação da formação docente. Bom, a questão central é o requisito de formação. No caso da educação infantil, né, nós temos lá, né, a gente avança para o requisito do nível superior, em licenciatura, continuando a admitir o nível médio na modalidade normal. Então, nós temos aqui um balizador, né, que ele também tem algumas problemáticas associadas, né? Nós vamos ver aí, então, como é que os municípios vão compor os seus quadros profissionais? O que eles pedem de formação para os concursos, para as contratações, né? E isso, junto com isso, nós temos a abordagem aos cursos do compromisso com a educação infantil, em vários âmbitos. Então, essa questão do requisito de formação também nos permitiu, né, discutir a educação infantil no curso superior, em especial na licenciatura em pedagogia. Por que eu vou falar em especial na licenciatura em pedagogia? Porque a centralidade na questão desse recorte aqui, para produzir esse dado, é a adequação com o curso de pedagogia. Então, na abordagem ao curso de pedagogia, nós vamos ter debates em torno da trajetória das políticas de formação, então, a mudança, isso que o Romilson já colocou, do tempo de conseguir acompanhar, desenvolver e acompanhar essas políticas, né, as transformações, as mudanças dessas políticas, as conexões entre as políticas de formação e as políticas curriculares. Nesse sentido, eu tenho um texto que produzi com a Ângela, conversando um pouco sobre como nós vamos ter uma comunicabilidade entre o que vai ser solicitado nos conteúdos da formação e do trabalho na educação infantil, no sentido de disputa de perspectiva de ação dos professores, do que se espera dos professores. A questão do desenvolvimento dos cursos, né, com destaque para o curso de pedagogia, né, como é que está a educação infantil no curso de pedagogia, como é que é essa dinâmica da presença da educação infantil com relação aos perfis dos estudantes e da expectativa profissional, né? Na questão dos cursos, eu tenho atuado na conversa com os estudantes, a minha pesquisa tem conversado com os estudantes do curso de pedagogia, e nessas conversas com os estudantes, no sentido da pesquisa com o estudante no início do curso, no meio do curso, na conclusão do curso. A gente avança nessa presença da educação infantil num primeiro momento, né, quando a educação infantil passa a pertencer ao conjunto do curso, sai de uma questão de habilitação, os estudantes, no primeiro momento, muitos estudantes se surpreenderam com a presença da educação infantil. Hoje isso não tem surpresa, todos os estudantes do curso de pedagogia já sabem que a educação infantil está no curso de pedagogia, né? Eles também tomam a educação infantil como um campo de cotejamento das suas perspectivas profissionais, e aí a gente precisa considerar, por vezes, a pouca atratividade desse campo,
né, na vida dos estudantes, e conversar sobre isso, gente, não é dizer que, então, só temos dificuldades. Temos muitas dificuldades, mas também temos relações bastante complexas, porque o campo da educação infantil tem se mostrado como um grande campo de estágio dos estudantes. Os estudantes chegam no curso, já encontram vários, a gente tem fotos dos murais, né, de convite para estágio remunerado. Então, os estudantes vão, durante a formação, muitos deles já ganham proximidade com o campo da educação infantil. E essa proximidade, ela traz para a educação infantil, traz da educação infantil entre aspas, dessa proximidade ou deste trabalho, porque muitos são contratados para trabalhar ali, mesmo em algumas funções auxiliares aos professores, trazem essas questões, né, para a formação, o que potencializa a presença da educação infantil na formação, mas também traz desafios à formação, no sentido de que dessas demandas profissionais já em estudantes ainda em formação. Então, eu vou chamar isso de tensões com o campo de trabalho, tensões da formação com o campo de trabalho, né? Tensões que colocam também no destaque para as composições curriculares dos cursos, para responder às demandas desse campo de trabalho, como o Romilson colocou, essa necessidade de articulação entre as propostas curriculares dos municípios, os cursos de formação e também as decisões que os municípios vão efetivando para compor os seus quadros profissionais, né? Então, a gente tem trabalhado com a ideia de uma profissão em constituição, em invenção, que a gente precisa superar, né, essas inspirações em outros níveis, em outras etapas da educação, né? Então, a formação tem esse movimento de uma presença da educação infantil, uma presença que cada vez mais indaga e solicita as demandas formativas dos cursos, né? E também se coloca na relação com o campo de trabalho, porque o campo de trabalho tem solicitado a presença de estudantes em formação nos estágios remunerados. Esta é uma questão bastante complexa, que tem muito detalhamento, e eu convido vocês, sempre que estiverem nos municípios, né, observarem como é que é o quadro funcional dos municípios de vocês, quem trabalha na educação infantil, qual a presença de estagiários ou das reivindicações de formação, né? Então, esta é uma questão que se coloca no desenvolvimento dos cursos, porque pensar os cursos também não é falar de modo homogêneo, nós temos diferenças institucionais, ou seja, os cursos se dão nas universidades públicas, nas universidades privadas, nos institutos federais, né? A Bárbara, né, no nosso grupo de pesquisa, terminou uma pesquisa agora sobre a pedagogia, sobre a educação infantil na pedagogia nos institutos federais de educação. As particularidades dos cursos, temos curso presencial, cursos à distância. As composições curriculares, a educação infantil não é do mesmo modo nos diferentes cursos de pedagogia. Então, esta é uma conversa ampla e que a gente precisa continuar esse processo de diálogo, de debate, de reivindicações da presença da educação infantil na formação inicial. Uma presença que ligada a uma afirmação da especificidade da educação infantil, né? Que conversa com outras etapas, com outros níveis, mas sem relação de subserviência. Nós precisamos conversar no sentido do diálogo amplo e da perspectiva de valorização e no sentido de desenvolvimento profissional. Por vezes, o estágio também é lugar, né, dos estudantes dizerem assim, não, quando eu fizer concurso, eu vou fazer em outro nível. Então, a gente precisa pensar nesse lugar também, no lugar do apoio ao desenvolvimento profissional e perspectiva profissional. Possibilidade, né, de nutrir essa perspectiva profissional, não afastar os estudantes desse campo. Até porque, quando a gente olha os concursos, se a gente cruzar esses dados com os dados também agora da pirâmide etária, por exemplo, nós vamos ver que a educação infantil, a expansão da educação infantil vai se dar também, porque nós temos aí um espaço ainda para universalizar esse atendimento, principalmente na faixa da creche. Bom, com essas problematizações do campo da formação,
nós precisamos considerar também, né, as abordagens aos quadros profissionais, ao campo de trabalho, né, as iniciativas organizativas. Né? A educação infantil está em estruturação nos municípios, né? Estruturação que já mostra uma materialidade consistente, se a gente pegar os dados de avanço da oferta, uma construção, né, de prédios próprios, de dinâmicas de trabalho, né? E, especialmente, eu tenho uma atenção agora para os quadros funcionais e as políticas de formação continuada. Bom, essa minha preocupação com os quadros profissionais, ela já vem de alguma data, assim, de algum tempo, né? Que a gente tem se perguntado dessas interfaces da formação inicial com a educação infantil. Né? Então, aqui eu aproveito para fazer um convite aos professores que estão aqui conosco. Toda vez que vocês receberem um estagiário, nós temos narrativas vivificadoras das parcerias que se estabelecem, mas também não vamos romantizar esse movimento conjunto em condições de desigualdade. Se ele é potente, mas, por vezes, nós estamos em condições muito diferenciadas, né? De remuneração, de possibilidades de ação, né? Então, quem trabalha na educação infantil neste momento e como esse campo, esses quadros profissionais têm se reconfigurado? Por isso que eu coloquei o título de reconfigurações, né? Lá, desde há um tempo atrás, né, eu produzi esse texto lá em 2015, Docência na Educação Infantil, de quem estamos falando, com quem estamos tratando, a partir de uma problemática colocada, que por vezes, né, nós trabalhamos tem se afirmado no campo o conceito de docência em função dos diferentes profissionais ali presentes. Né? Eu mandei um artigo para uma revista e os pareceristas me indagou, né? Por que você não trabalha com o termo professores da educação infantil, e sim docentes, docência? E eu fiz toda uma nota explicando, e o parecerista me respondeu, nossa, que campo complexo, né? Eu falei, que campo complexo. E nesse campo complexo, eu tenho indagado, conversado com os municípios, na parceria com a universidade, sobre essas decisões dos quadros profissionais. Os estudos relativos a essas decisões têm mostrado a estruturação, e vocês podem dizer no chat também, ajuda muito isso, como é que é a estruturação nos municípios de vocês. Sim, a estruturação de cidade a partir de duas dimensões. Uma dimensão da Secretaria de Educação, então a gente já observa que a Secretaria de Educação já tem uma equipe de educação infantil, tem uma placa numa porta, um lugar de referência, né? Isso é uma conquista. Por vezes, né, esse grupo de apoio na secretaria tem diferentes configurações, desde uma equipe, uma única pessoa, a um grupo mais ampliado, com diferentes tipologias de profissionais ligados à pedagogia e a outras áreas. E a composição das instituições. Né? Nas instituições, nós temos observado 3 subgrupos. Né? Um primeiro subgrupo é o técnico pedagógico, nas funções de direção, coordenação, apoio ao trabalho pedagógico, com diferentes nomes aí, né? E aí a gente tem vários estudos sobre a questão da gestão democrática, mas aí o balizador tem sido a formação da pedagogia. Lembra que o mote da minha conversa pontual é a adequação da formação docente. Na atuação direta com as crianças, aí nós temos uma complexidade que tem permitido várias reflexões, inclusive problematizações. Nós temos os professores, assim chamados, no quadro de magistério, geralmente ligado à pedagogia ou ao ensino médio. Né? E, tendo o ensino médio de magistério, pode ter diferentes licenciaturas. Já estou concluindo, que bom que você está aqui. Nessa configuração, tendo a pedagogia aqui, a gente pode chamar esses professores coordenadores de turmas. Né? Não vou falar sala, porque na educação infantil você tem diferentes espaços. E nós vamos ter também os auxiliares. Aí nós vamos ter diferentes nomenclaturas, diferentes formações, não necessariamente no quadro do magistério. E, por vezes, os estagiários. Mais recentemente, nós vamos ver no quadro de professores isso se estendendo para outras licenciaturas, com professores de diferentes áreas. Na nossa pesquisa aqui, nós já temos professores, por vezes, né? Por vezes e de modo diferente nos municípios. Professores ligados às áreas de educação física,
de artes, de filosofia, de música, de língua estrangeira. Isso já aparece como professores, no apoio aos professores, em especial para o horário de planejamento. Então, nós, estamos falando de adequação docente para a pedagogia, isso traz uma discussão para o nosso campo. Nós vamos conversar com a pedagogia, com as outras licenciaturas, com o campo de trabalho. E, principalmente, com a formação continuada na lógica do desenvolvimento profissional. Por quê? Se nós temos diferentes professores, em diferentes condições, em condições de desigualdade, isso traz desafios para a formação continuada. Bom, essa conversa não vai se encerrar aqui, né? Eu convido vocês a lerem e entender que esses acontecimentos ligados à educação infantil, eles nos chamam a nutrir sinergias de ação, e eu acho que esse encontro é para isso, para a gente juntar forças na vida parceira com as crianças, incluindo o fortalecimento do trabalho docente. Precisamos lutar por melhores condições. Vamos lutar de diferentes modos. Essa pintura aí, ó, tem a tinta, a mesma tinta dada para as crianças, olha como é que elas pintam de modos diferentes, que a gente possa pintar iniciativas de modo diverso, mas que possamos juntos pensar sinergias de ação na vida parceira com as crianças, o que implica a vida parceira com a docência na educação infantil, uma docência múltipla, diversa, e na luta por melhores condições de trabalho e de desenvolvimento profissional. Eu agradeço, espero estar junto com vocês. Muito obrigada, Valdete. Assim como Romilson, tu trouxeste questões não só que vão se agregando à fala do Romilson, mas que vão também ampliando a nossa discussão quando tu vais trazendo uma série de questões importantes para pensarmos a formação, né, de professoras e professores, a formação para a docência na educação infantil, né? Então, agradeço muitíssimo, né? Agora, após a fala da Priscila, nós teremos a oportunidade de conversar um pouco mais, inclusive quem nos assiste pode fazer perguntas, né, direcionadas para os três professores que estão hoje aqui participando desta mesa. Muito obrigada, então, Valdete, e chamo a professora Priscila para darmos continuidade a essa mesa temática. Tudo contigo, Priscila. Peraí, tá bom, obrigada, Maria Renata. O Fábio, você pode projetar para mim enquanto eu... Obrigada, Fábio. Então, primeiro, né, boa noite novamente a todas, todos e todos. É uma alegria enorme estar aqui, né, conversando, né, nessa live com essas parceiros, e também com as pessoas que estão assistindo a gente. É uma alegria enorme, como bem a Valdete lembrou, né, um dia antes do Dia das Professoras, então que eu já faço uma pequena e singela homenagem a todas e todos vocês, todos. Mas primeiro eu também gostaria de agradecer ao GT07 pelo convite, por essa construção que eu vou aqui tomar a liberdade de chamar de uma casa comum, como o Antônio Nova chama, que é, nessa live, em parceria, pensar políticas curriculares, políticas de formação, universidade e educação básica. E em nome da professora Daniela Guimarães e da Márcia Buis-Simão, eu agradeço a toda a equipe da organização, da Amped, né, no GT07 especial, dizer da alegria novamente de compor essa mesa com a professora Valdete, o professor Romilson e a mediação da professora Maria Renata. Eu nomeei, né, essa minha apresentação e acho que ela vai dialogar bem com o que Valdete trouxe, com o que Romilson trouxe, pensando numa perspectiva de outros currículos inventados a partir das práticas das crianças, dos professores, da comunidade escolar. Mas eu nomeei aqui de currículo na educação infantil, forças e formas. O material e as reflexões de hoje é fruto da minha tese que eu defendi no início desse ano, em fevereiro desse ano, que tem como, né, o nome da tese O que pode o currículo das escolas da infância? Apostas filosóficas para pensar práticas curriculares na educação infantil. Nesse trabalho, o nome das escolas são escolas fictícias e também das crianças, né, são fictícias, mas foi uma opção, né,
e todas as imagens aqui são autorizadas, têm autorizações necessárias para a realização da pesquisa. Dito isso, eu vou agora começar a minha fala. Para essa conversa sobre currículo na educação infantil, é necessária a participação dos sujeitos históricos, que fazem parte do processo, toda a comunidade escolar, cumprindo um papel fundamental na construção das políticas curriculares, que deve acontecer não descolada das circunstâncias locais, históricas, sociais e culturais. A percepção de currículo não dado, mas construído com a participação dos atores sociais. Macedo, 2003. Deve estar presente na prática dos e das professoras e professores, principalmente dos que atuam na escola pública. Para abordagem de políticas curriculares, assim como o Painer 2016, adotarei uma ideia de conversa complicada ao falar de currículo, ou uma conversa complicada, mas imprescindível. O autor, Painer, critica a intensa institucionalização e burocratização do currículo e a excessiva valorização das finalidades exclusivamente acadêmicas do currículo, uma vez que qualquer que seja o conhecimento abordado, o currículo é histórico, ele é político, ele é racial, ele é generificado, ele é fenomenológico, ele é autobiográfico, ele é estético, ele é internacional. Painer, 2018. Meu desafio, então, nessa conversa, pois, tanto me ouvir e também aos demais sujeitos entre parênteses, biográficos, segundo Gabriel, 2021, posicionado como professoras e crianças que atuam em escolas em contextos sociais diferentes e, como tais, são interpelados cotidianamente pelo currículo. No momento em que a vida é mercantilizada, então as políticas são mercantilizadas. Os corpos que tentam mover a lógica disciplinar são capturados pelo sistema colonial. Se existem caminhos para a desestabilização desse sistema, para sacudi-lo, um deles é construído pelas crianças, que podem ser guias para resistências cotidianas. Pois elas, as crianças, ainda escapam e encontram brechas para não serem capturadas pelo adultocentrismo de suas forças vitais. Pela opressão colonial, patriarcal, pelo sistema neoliberal, presente também nas escolas da infância. Muito pelo contrário, as crianças criam condições mais favoráveis para a mobilização da potência de criação. Espaços, entre aspas, propício para essas infâncias criativas, inventivas, são aqueles em que não há lugar para os estigmas, os rótulos, os pontos fixos, como bem aponta Walter Cohen, 2004. Lançando mão ainda da filosofia de Cohen, 2007, ele discrimina dois tipos de infância, a majoritária e a minoritária. Enquanto a majoritária refere-se ao tempo cronológico, às etapas do desenvolvimento e ocupa os espaços políticos sociais, a minoritária refere-se à experiência, à intensidade, à revolução, à criação. Se porventura, e aí na minha tese eu digo isso, pudesse então pensar a escola como um espaço infante minoritário, um espaço inventivo, um espaço de vivências, de alteridades, de intensidades, um grande ateliê do conhecimento, a escola se relacionaria não só ao tempo cronológico, o tempo de Cronos, mas também ao tempo de Aion, o tempo da experiência e do acontecimento, da dança, da arte, tempo que não pode medir, mas que se vive com intensidade, tal como faz uma criança ao brincar. Um currículo deve seguir os passos das crianças em diálogo com os seus territórios, com as suas interações, com as suas brincadeiras. Um currículo pode ser feito de muitos encontros, no quais tudo é possibilidade, inventando outros possíveis. Em síntese, um currículo pode estar feito da mesma matéria de uma vida, que é como um mar aberto ou uma onda do mar, onde tudo move, tudo muda o tempo todo. Marluce Paraíso, 2015.
pois, diante da força vital dos movimentos transgressores das crianças, mesmo quando as normas e formas lhes são impostas, prefiro apostar nas linhas de fuga e nos escapes, fazer com as crianças e professoras um percurso em um aprendizado ético-afetivo pelos encontros, pela potência das suas palavras, que convidam a realizarmos currículos outros. Ainda a pesquisadora Marluce Paraíso, 2015, afirma que o currículo é constituído por esses dois movimentos, formas e forças. Em presença das formas do currículo, que capturavam meu olhar e me faziam pensar imediatamente em como pode a escola acolher, afetar, alegrar com esse currículo prescritivo e rígido. E aí, pegando a fala do Romilson, né, que cabe nos códigos, né, que você olha para os códigos e diz lá qual é a criança, o que ela está desenvolvendo. Uma escola que impõe as regras e marcas de aprisionamento nos corpos infantis, pois o problema é que tudo isso paralisa o movimento, o zigue-zaguear o fluxo da vida. E aí eu trouxe aqui do Krenak, que me ajudou muito a pensar uma parte, um capítulo da tese, que ele vai falar exatamente sobre isso. Antigamente, os povos mais tradicionais diziam que as crianças de 0 a 7 anos estavam mais suscetíveis a morrer, porque sua alma ainda não estava bem fixada e podia decolar daqui, feito um passarinho. Segundo essas culturas, nesse período não deveríamos sofrer moldagem alguma. Penso nas palavras molde, forma, formar, formatar, etc., que aplica esses conceitos a pessoas no primeiro momento da vida, quando são seres inventivos e cheios de subjetividade. É uma violência muito grande. E aí aqui eu vou apresentar um pouco nas minhas pesquisas, nas escolas, que eu, na verdade, eu fiz 3 escolas, um pouco dessas imagens das formas, né, que eu estou chamando aqui de formas. Formas, repetições, memorizações, cópias, ordenamentos. Aprendendo a cor, aprendendo o número, aprendendo o nome, aprendendo figuras geométricas, aprendendo as cores, um dia de cada cor. Hoje é dia do vermelho, hoje é dia do amarelo, hoje é dia do laranja. E aí essas crianças todos os dias aprendendo, né? Aprendendo as figuras geométricas. E aí é possível, então, a partir dessas imagens que eu trouxe do meu campo, é possível perceber um currículo atrelado às formas, à reprodução, à cópia, que imprime rotina, demanda repetição, representação, imitação, exige organização e ordenamento. Quando deixamos de lado as forças vitais, impedimos a manifestação da alegria, do conatos, do perseverar da vida, como bem nos ensina Spinoza, filósofo, 2018. Uma escola que prioriza os exercícios repetitivos, os apostilamentos, deixa a pergunta: de que forma esse tipo de experiência potencializa as crianças? Paraíso, novamente, diz: se a forma paralisa o movimento, a força é deformadora das formas, mobilizadora da diferença e agenciadora de devires. Nesse sentido, e aí eu novamente, né, foi possível ver alguns escapes e linhas de fugas que me traziam e me trazem um fio de esperança, a partir de um currículo de movimentos inventivos, forças que desconcertam as formas e imposições. Aí eu vou trazer aqui, é um pouco o que eu venho pensar na minha tese, essa ideia um pouco do Nego Bispo, para pensar esse círculo, né, esse espiral. Eu vou trazer a ideia do Nego Bispo, começo, meio, começo, né? E dessa ideia de circularidade. Então, aqui eu vou começar a apontar alguns diferentes currículos que nascem do território, que nascem da escuta das crianças, da escuta das professores. E aí são diferentes currículos: currículo Conatos, currículo hospitaleiro, currículo afropindorâmico, e aí na tese, cada capítulo eu vou desenvolver um pouco e conversando um pouco com esses currículos aqui, com esse inventar dos currículos, né? Inventar currículos. E aí eu trouxe, que eu achei muito bonito, isso que ajuda a gente a pensar nessa infância inventiva, essa infância da criação, né? Que não pode estar
na normatização, numa padronização, né? De sua parte, Paul Klee impôs a si mesmo uma espécie de desaprendizagem. Embora ele desenhasse de forma precisa e técnica, essa mesma precisão tornou-se uma forma e prisão para as imagens que ele queria exprimir. Uma forma e uma prisão que precisava ser quebrada para que livres as imagens pudessem fluir. Então, ele passa a desenhar com a mão esquerda. O artista descobriu-se novamente criança nesta mão. Cada desenho era o desenhar de novo, nascendo, fazendo-se como novidade, experiência e descoberta. Ao desaparecer as formas e códigos da mão direita, Paul Klee redescobriu a pintura e a ele mesmo. Reencontrou a alegria de criança, cujo brincar e inventar são as coisas mais sérias e verdadeiras. Continuo. O convite, então, como professora de educação infantil, é mostrar que não é possível uniformizar, controlar e homogeneizar as forças vitais das crianças, embora as políticas curriculares, em muitos momentos, tentam operar dessa forma. A diferença é entendida como o motor da vida. Ela não pode ser aprisionada, pode sempre ser reativada, já que na vida é sempre possível um encontro ou uma conexão capaz de reativar as forças. Paraíso 2015. E aí eu vou dar também uma... que eu começo agora, na verdade, vocês viram as imagens das formas, né, das crianças, que tem o dia da cor, o dia da figura geométrica, o dia... E aí eu vou falar um pouco do que acontece na mesma escola, essa possibilidade das forças das crianças, das forças transgressoras que reatualizam as formas, que desforma. No quintal, com todos sentados no chão, a professora disponibilizou um jogo com peças de blocos coloridos para encaixe. A partir daí, observou-se que algumas crianças construíam carros, robôs, dentre outros objetos para brincar. Eu também estava sentada no chão, acompanhando a brincadeira, quando, de repente, duas se aproximam para me convidar a participar. Começamos a brincar de construir torres, colocando, no primeiro momento, só peças de uma cor escolhida por nós. Em sequência, muitas hipóteses surgiram. Mariana, vamos ver quem faz a torre maior? Sofia, será que a torre vai ficar do tamanho da tia Priscila? Nesse momento, eu estava sentada e as torres passavam minha altura, o que provocava um grande alvoroço. Dessa maneira, compartilhavam as cores, tamanhos, formas, ao mesmo tempo que iam construindo regras, em cada qual usaria uma cor diferente para a sua torre. E eu seria responsável em fazer uma colorida. A brincadeira estava presente o tempo todo, já que as crianças conheciam as cores e estas estavam à disposição delas. Então, o divertimento, que se iniciou com duas crianças, que provocaram outras e mais outras, no crescente, finalizou com todos à minha volta. E assim, exploravam o jogo e suas inúmeras possibilidades. Quando vi, a maioria estava construindo torres, cada um de seu modo, utilizando a sua cor preferida e medindo qual era a torre maior, ou seja, comparando seus tamanhos. Um convite à brincadeira, um convite sensível, no qual as medidas estavam inseridas. Daí, na hora, surgiu esse questionamento. Seria necessário mesmo que as professoras levassem trabalhos em folhas A4 para cobrir, pintar círculo para ensinarem as cores? Cada uma em um dia? A valorização das crianças pelos elementos que consideramos menores em um certo ponto, como os insetos... puxou demais. Como os insetos, as latas, os retalhos, as pedrinhas. É o caminhar de um currículo, que eu vou chamar aqui de manuelista, currículo das sutilezas,
que potencializam corpo e natureza, que potencializa a vida. Manuel de Barros e as crianças vivem em estado de poesia. No entanto, o quanto a escola se permite esse estado? Assim, quero contracolonizar a educação infantil, como bem afirma Nego Bispo, determinada por um controle e prescrição adultocêntrica. Nesse sentido, eu busco um currículo para afirmar outras formas de enunciar as diferentes realidades das crianças. Para Spinoza, o encontro é imprescindível e singular, e muitos encontros podem acontecer durante um percurso, uma viagem. Nesse sentido, o texto busca um currículo que nos inspire a pensar e a viver nossas potências, deslocando-se de um sistema que busca a primazia de um método, um caminho que escapa ou busca escapar das lógicas colonialistas. Em vista disso, apostamos em um currículo para a infância. Que currículo é esse para a infância? Infância do afeto, da diferença, do coletivo, do encontro, da solidariedade, afastando-se de perspectivas preparatórias, competitivas, mercadológicas, individualistas e, portanto, excludentes. Para pensar sobre o currículo Educação Infantil, espero que esses currículos inventivos não sirvam para serem usados como caixinhas, porque não são caixinhas, pois só se materializam em um caminho de potência quando estão em circularidade, indicando um caminho de resistência micropolítica. O convite feito na tese e a cada pessoa aqui é que, junto com as crianças e professoras, comunidade escolar, construímos composições que possam fazer, vazar, rachar, encontrar escapes, linhas de fugas, vãos, brechas, que ampliam as forças inventivas das crianças, ao passo que vão ao encontro de princípios éticos, políticos e estéticos, defendido pelas diretrizes curriculares da educação infantil. Pois, a partir das narrativas e fazeres das crianças e das professoras, ensaiamos muitas possibilidades de inventar currículos outros. E, parafraseando um dos poetas que inspiram a minha tese e o meu trabalho, Manuel de Barros, fazer a escola pegar delírio. E aí eu vou apresentando, na verdade, na tese, cada título aqui, né, que eu nomeei currículo manuelista, né, currículos dos detalhes, currículos dos insetos, das pequenas coisas, currículo manuelista, novamente, que você vê as crianças brincando com as sombras, aqui é uma criança fazendo com os galhos fogueiras, um currículo que eu também chamo lá na tese, e é importante porque cada currículo desse, na verdade, eles nascem no território, nascem a partir das minhas conversas com as professoras, com a gestão, com a comunidade como um todo, a comunidade escolar, com as crianças, e eu vou mobilizando alguns filósofos, alguns autores para discutir cada currículo desse em cada capítulo da tese. Então, por exemplo, para discutir o currículo contracolonial, eu vou mobilizando o Nego Bispo, eu vou mobilizar o Fanon, eu vou mobilizar autores, filósofos que estão aí discutindo as questões raciais, as questões indígenas. Mais uma aqui, né? Olha que essa foto, eu sou muito apaixonada por essa criança encostando na literatura de bebês, encostando e se vendo nessa imagem do livro, né? Também essa questão dos brinquedos afrocentrados, o currículo Conatos, que aí eu vou, na verdade, também a partir observando as crianças, né? Tem muitas coisas, muitas práticas curriculares acontecendo nas escolas, né, que potencializam a vida, que potencializam as forças das crianças. Aí vocês estão vendo, né, criando um bebezinho tomando banho de chuveirão, né, coisa.
um currículo que eu também vou discutir com Derrida, Jacques Derrida, sobre o currículo hospitaleiro, quando a escola ela é uma escola que acolhe, ou quando a escola pode ser hostil em diferentes situações da educação infantil. Currículo do tempo livre na Escolé, que também faço uma outra discussão com outros filósofos. E aí já estou terminando, tá, Maria? Só vou realmente... Então, eu quero deixar mais um convite, que inventamos currículos a partir da escuta das relações que atravessaram o nosso fazer na escola, o meu fazer na escola. Os currículos que ensaiei nesta tese, currículo hospitaleiro, currículo Conatos, currículo Tempo Livre, currículo afropindorâmico, currículo manuelista, currículo contracolonial, estão juntos e são como uma teia ou uma própria colcha de retalho, em que não podemos tirar um pedaço e separá-lo do todo, para não perder a beleza da composição. O que queremos lembrar é que esses currículos inventados por nós nasceram a partir da escuta do que vivenciei e presenciei no campo, somados à minha própria experiência como docente de crianças pequenas, tocada pela pedagogia da escuta, em que muitos momentos era de maravilhamento, encantamento, solidão, tristeza e alegria. Então, aposto em compor currículos que juntos permitam o bem viver em um projeto ético, em que, através deles, possamos sacudir as estruturas prescritivas e normativas pelas forças criativas que ainda existem nas escolas da infância. Obrigada, professor. Obrigada. Passei muito, não, né? Não, nem te preocupa. Muito obrigada, Priscila. Como manifestou a Vanessa, que nos assiste nessa noite, a fala da Priscila é um manifesto à educação infantil. Muito obrigada, Priscila, pela tua fala. E agora eu convido o Romilson e a Valdete para retornarem, né, à sala, para que nós possamos continuar com o nosso último momento dessa mesa temática, né? Tivemos uma série de questões extremamente importantes e durante a fala de vocês, uma série de questões, uma série de perguntas, uma série de reflexões vieram à minha cabeça. Eu fiz uma série de anotações, é claro que não vai dar para nós falarmos de tudo isso aqui, né? Mas algumas questões, antes de passar para os comentários e as questões, né, eu gostaria de ressaltar aqui neste momento, né? Quando nós pensamos nas políticas curriculares e políticas de formação no campo da educação infantil, algumas questões, né, que foram abordadas aqui, algumas questões que foram colocadas aqui, são extremamente importantes e estão articuladas na fala dos três professores que aqui estiveram presentes, né? O professor Romilson, a professora Valdete e a professora Priscila, né? Uma das questões é que nós precisamos pensar, né, pensar em políticas curriculares e pensar em políticas de formação para além da BNCC, né? E por que, né, as razões que o Romilson foi trazendo, por que nós precisamos pensar para além da BNCC e por que nós precisamos mostrar a contrariedade à BNCC, por que o Romilson vai ressaltando isso, né? Justamente, apesar da BNCC estar instituída, né? E isso eu acho bastante importante que a gente ressalte, ela não é legitimada, ela não é consensuada, né? Eu acho que é preciso que a gente afirme isso, que a gente ressalte isso, né, quando a gente fala da BNCC e das políticas curriculares, né? Justamente porque ela adota uma pedagogia das competências, né, porque ela é orientada pela lógica do direito à aprendizagem e o que o Romilson traz belíssimamente aqui, né, a necessidade de ter uma política curricular, uma política de formação que seja orientada pelo direito
à educação como um direito das pessoas, num sentido mais amplo, né? E não orientado pela lógica marcada pela regulação, né? E o Romilson traz no final da fala dele, duas coisas bastante importantes que eu acho que cabe nós ressaltarmos aqui, né? A necessidade da afirmação das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Justamente porque as diretrizes elas servem como uma orientação, mas que possibilitam que cada município, que cada região, que cada escola organize seu currículo a partir das suas especificidades, né? E a necessidade de que cada município, né, organize, formule suas propostas pedagógicas, né, municipais, não como uma reprodução da BNCC, não como uma cópia da BNCC, mas como um currículo construído a partir da história e da trajetória de cada município, né, para que nós possamos revisitar essas propostas como um movimento que é um movimento que foi sendo construído particularmente por cada município, né, e que foi sendo apropriado por cada instituição educativa, né. Outros aspectos que eu considero bastante importantes, que foram abordados na noite de hoje, diz respeito à formação, né, para a educação infantil, ressaltadas pela Valdete, né, que vai no sentido de superar os sentidos de desprestígio, né, e também de superar inspirações que estão pautadas, né, em algumas propostas formativas, em algumas propostas de formação, né, inspiradas nas demais etapas e níveis da educação, né? Isso significa pensar nos cursos de formação não de forma homogênea, né, não de forma que esteja pensado a partir das outras etapas da educação, mas que tem como ponto de partida as especificidades locais, regionais e da própria educação infantil, né? Pensar nos sentidos da formação, né, que precisam dialogar também com o campo de trabalho, no sentido de fortalecimento do trabalho docente na educação infantil, né? Esses são alguns dos desafios que nós temos quando nós pensamos nas políticas de formação para a docência na educação infantil, né? E isso se articula com uma série de questões que a Priscila foi trazendo ao pensar o currículo, né, lá na educação infantil, né, o currículo que ela nos propõe aqui a pensar a partir das forças, né, das forças que são potencializadas, né, que as forças como potência, né, que potencializa a vida, né, e um currículo que seja inventivo. E ela nos coloca uma pergunta, e que eu achei uma pergunta bastante potente para quando nós formos pensar não só no currículo, mas nas políticas de formação também, né? O que pode o currículo da educação infantil? A Priscila, no início da fala, nos apresenta essa problematização que vai orientando toda a abordagem e toda a fala que ela vai trazendo, né? E colocar isso em questão, né? Colocar o currículo em questão, o que pode o currículo, nos possibilita pensar, e talvez seja um ponto de partida para que possamos pensar um currículo para a educação infantil para além da BNCC, para pensarmos além da formação dos sentidos, pautada nos sentidos que nos colocam à sombra do ensino fundamental, para pensarmos
a partir daquilo que nos escapa, né? Pensar no currículo a partir da potência de vida que tem no âmbito da escola, né? No âmbito dos municípios, né? Então, pensar o currículo e a formação no campo da educação infantil a partir da potência das interações, das culturas locais e das experiências produzidas no encontro das crianças com as outras crianças, das crianças com as docentes, com os docentes, né? Então, eu penso que essas são algumas das questões, uma série de outras coisas foram movimentando o meu pensamento enquanto o Romilson, a Valdete e a Priscila foram falando, mas essas foram algumas das questões tão importantes que foram sendo colocadas aqui. E para dar continuidade a essa conversa que nós estamos tendo, eu trago aqui uma pergunta que foi colocada pelo Valmério de Holanda, que é a seguinte, né? Como incluir os alunos rapazes na educação infantil, visto que no Brasil existe muitos preconceitos em relação a esta atuação. Também aproveito para colocar a pergunta da Zínia Fraga Intra, que traz a seguinte questão. Professora Valdete, pesquisa muito importante sobre quem são os profissionais que atuam na educação infantil. A pesquisa já tem dados que podem ser compartilhados, então eu penso que, deixa eu só dar mais uma olhadinha ali no chat, para ver se... Eu acho que são essas duas questões que estão sendo disparadas neste momento, e como nós temos um tempinho ainda, né, eu acho que cada um pode ir respondendo, e a partir da própria fala de cada um, eu penso que, ao responderem essas duas questões, vocês já podem também fazer algum comentário da fala da colega ou do colega que falou anteriormente, né? De forma que possamos fazer a articulação aqui neste momento final. Então, com a palavra, acho que começamos com o Romilson. Né? Pode ser. Da ordem, né? Tá, já. Quero começar primeiro, né? Quero cumprimentar todos e todas as trabalhadoras e trabalhadores da educação, né? Que lutam bravamente dia a dia na construção de um projeto outro, né, para as crianças brasileiras. Eu acredito no processo de formação em que nós atuamos nele, né, muito pautado nessa perspectiva humana, né, e pela justiça social. Então, eu vejo no trabalho de cada trabalhador e trabalhadora da educação um potencial, acho que eu diria, humano, né, para transformação e mudança social. Então, a gente precisa acreditar que o que a gente faz com as crianças brasileiras possibilita a elas uma condição de superação da marginalidade, da pobreza, né, do preconceito, do racismo, que está tão forte na vida de todas elas. Valmério, eu queria começar conversando com você, esse tema é muito importante que você traz, né, assim como eu, homem, na educação infantil, já vivi preconceitos, né, e muitas dificuldades para atuar na educação infantil. A minha trajetória, como a trajetória de muitos homens na educação infantil, ela é atravessada por uma série de questões, né, que passam, inclusive, pela questão jurídica, mas passam também pela questão da denúncia, né, mesmo das formas como a gente vem enfrentando algumas coisas do ponto de vista, eu diria, do lugar que nós homens devemos ocupar na educação infantil. Vou falar um pouco disso melhor. Mas eu queria te indicar, tem uma live do Aquilombando Infância, depois você procura aí no YouTube, Aquilombando Infância, é um canal que a gente coordena, e tem uma mesa, uma live que nós fizemos com o tema Homens na Educação Infantil. E aí nós convidamos diferentes colegas que atuam em diferentes espaços, estados brasileiros, que têm discutido a temática. Inclusive, existe um grupo brasileiro de homens organizados, né, em diferentes estados e instituições brasileiras, discutindo esse tema. Mas eu queria só dizer para você, Valmério, que começa
começa pela desconstrução de algumas coisas, né? Então, você começa colocando, por exemplo, né, como incluir os homens, os alunos rapazes na educação infantil. Eu diria, como incluir os homens na educação infantil, né? Os rapazes não podem substituir a ideia que os homens têm um lugar também na educação infantil. E eu vou dizer o porquê. Porque, né, de uma dessas conversas que a gente fez e debates, nós chegamos à ideia que a gente precisa desconstruir e construir uma outra masculinidade. Então, a ideia de masculinidade que está presente no termo homem, quando a gente fala desse lugar do homem no trabalho de educação infantil, vem sendo carregada por uma sociedade patriarcal, misógina, né, preconceituosa, de um caráter extremamente preocupante, que é a de uma tendência a nomear todos os homens de abusadores. É como se todos os homens que trabalhassem na educação infantil já trouxessem consigo, só porque carregam a dimensão de ser homem, uma dimensão de uma potencialidade de abusador, da violência sexual. E a gente vê em estudos que isso não acontece só com homens, né? Mulheres também cometem violência sexual, mulheres também cometem abusos infantis. Então, não está na condição de ser homem, de ser rapaz, né? Mas está na condição de como a gente olha, como a sociedade olha para essa masculinidade que foi tóxica e foi pautada para um lugar em que coloca o homem como esse sujeito, né, eu diria, já a priori culpado, ou já a priori, né, uma perspectiva perigosa, né, do ponto de vista jurídico. Eu diria o seguinte, começa pela denúncia, quando isso afetar os homens e seu trabalho na educação infantil, ninguém pode, né, sem provas, te condenar por nada, né, que você não fez, então você é inocente até que eles provem que você seja culpado, você é inocente do ponto de vista porque é um trabalhador, porque tem uma formação e porque está habilitado para isso, né? São Paulo se aventurou a fazer uma lei, né, estadual que proibia o trabalho dos homens na educação infantil, e a nossa luta foi para dizer, desculpa lá, nós estamos falando de direito para todas as pessoas e de uma formação comprometida, né, nas universidades, que nos habilita também para esse trabalho. Eu acho que passa pelas formas de judicialização, quando você se sentir afetado e atacado e atravessado por isso, mas há também pelo um compromisso da instituição. As universidades, as instituições precisam compreender que o que está em questão não é se é homem ou se é mulher, mas é a competência profissional e a habilitação para o trabalho com as crianças pequenas. E aí eu diria que as universidades, né, têm um papel muito importante em trazer à cena todo esse movimento, qual é a competência que todos e todas devem ter para o trabalho em educação infantil, sejam homens ou sejam mulheres, tá? Então, só para te chamar a atenção para isso, né, falar da competência, né, a partir da universidade, falar da judicialização e do atravessamento, né, da denúncia quando isso afetar o trabalho, ou pelo menos a identidade do trabalho masculino na educação infantil, tá? Valdete. Bom, uma satisfação estar junto com o Romilson, com a Priscila e concluindo os trabalhos aqui nesta noite. Acho que a questão colocada, o Romilson já assinalou e eu estou junto nessa conversa de quem são os profissionais, considerando as diferentes dimensões, inclusive as dimensões de gênero, de raça, de diversidade, de diferentes formas, e o meu ponto de interesse, né, as questões das funções, né, que funções nós somos chamados para atuar na educação infantil. Então, a Zínia já me pergunta, né? Tem dados, as pesquisas? Nós já temos um conjunto de dados publicados sobre essa questão, quando a gente se pergunta quem trabalha na educação infantil e como se constitui, então, essa noção de um projeto de trabalho coletivo e criativo com as crianças. Como é que se constitui isso? Quem são as funções? Como elas se configuram nesse grande projeto de um trabalho coletivo e criativo com as crianças, né? Da vida parceira com as crianças, que eu chamo assim. Bom, nós já temos muitos trabalhos de mapeamento, nós temos uma questão já bem colocada, que é a questão dos auxiliares, bem colocada no sentido da problematização, né? Com relação à presença dos auxiliares, o que isso significa, algumas conquistas dos auxiliares, né?
com a configuração de configuração de quadros funcionais no âmbito do magistério, mas mesmo assim em condições desiguais. Então, a luta continua nessa lógica de pensar, né, como é que esse projeto coletivo, em termos funcionais, se estabelece. Acho que a Priscila nos traz as questões de, né, como pensar essa vida parceira com as crianças, né, nesse olhar sensível, nessa lógica, né, de que nossa atuação ela envolve, né, esse movimento com as crianças, mas quem somos os nós que estamos com as crianças? Essa é uma pergunta, né, nas nossas condições de formação. Então, hoje, a preocupação se mostra numa outra reconfiguração, né, mais um dado, que é a presença de algumas áreas de conhecimento no campo da educação infantil. Isso traz para a gente uma conversa entre formação nas licenciaturas, nas decisões dos municípios de por que essas áreas, como é que isso vai se constituir na questão do trabalho com as crianças, no sentido dos riscos, de questões ligadas à disciplina, pensando que o trabalho com as crianças, né, envolve uma dimensão de conjunto de ação. Então, o que a gente tem apontado um pouco agora como dados é conhecer essas escolhas e indagar por que essas escolhas, por que essas áreas, o que isso significa, então, no âmbito da adequação da formação docente. Que indicadores isso vai apontar, seja para o curso de pedagogia, para outras licenciaturas, e especialmente indagar por que essas decisões. A configuração desses quadros trazem que indicadores para um projeto coletivo de trabalho. Eu acho que essas são questões que aí a gente não tem dados ainda, a gente está mapeando. O que a gente sabe a gente tem 5 áreas muito presentes, seja no interior das secretarias, naquele âmbito, né? Então, a gente coloca professor de música, professor de artes, na secretaria, no apoio à formação dos professores. E outros municípios escolhendo colocar nas instituições um professor de artes, um professor de educação física, ou um professor de filosofia, no trabalho junto com o horário de planejamento dos professores, para dar conta daquele 1/3 de planejamento. E outros municípios marcando a presença da pedagogia. Então, nós vamos ter parceiros no âmbito da pedagogia. Junto com tudo isso, a presença dos auxiliares e a presença dos estagiários. Então, nós temos um quadro funcional que eu chamo de em reconfiguração, com decisões sendo tomadas que afetam a formação inicial, tratada pelo Romilson, e a formação continuada. Então, quem acessar os textos tem um conjunto de dados. Eu vou encerrando aqui, dizendo para vocês assim, a pesquisa continua, nós temos muito interesse de conhecer cada contexto, o porquê dessas decisões, as implicações dessas decisões para o desenvolvimento profissional e no diálogo com o debate sobre a adequação da formação, porque o debate da adequação da formação está posto no âmbito da pedagogia. E que é isso que a gente tem afirmado mesmo. Nós temos afirmado a formação no âmbito da pedagogia, nós temos buscado essa formação e buscado a valorização profissional também no nível superior neste âmbito. Só que nós temos mais questões do que essa. Nós temos as questões das auxiliares, que por vezes não estão vindo com esse requisito de formação e colocado em condições muito desiguais. E também agora esse diálogo com as áreas de conhecimento. É uma coisa nova, por isso que eu estou chamando de diálogo, porque tem muitas questões juntos e que a pesquisa vai avançar nesse sentido. Quem tiver notícias por aí, nos contem. Nós queremos muito conhecer os diferentes lugares, as diferentes decisões e, principalmente, como então reinventam projetos coletivos de trabalho com as diferentes configurações, nos diferentes contextos, especialmente na parceria com as crianças. Esses são nossos interesses, são nossos desafios, junto com isso tudo, né, que a gente consiga, né, mover sinergias de ação no direito ao desenvolvimento profissional de cada um e de todos os profissionais na direção do fortalecimento da educação infantil. Nós temos uma dimensão dessa profissionalidade, mas que precisa estar situado no contexto do fortalecimento deste campo. É uma conversa que eu não encerro aqui, eu agradeço as coordenadoras do GT, agradeço as colegas dessa mesa, agradeço quem esteve conosco e seguimos nessa conversa. Muito obrigada, Valdete. Priscila.
Também ainda vou partindo para os agradecimentos, mas antes vou fazer algumas ponderações que, a partir do Romilson, acho que muito na fala do Romilson e agora na fala da Valdete, me provocaram a pensar algumas questões que eu vou trazer muito mais como perguntas do que como respostas, e é um pensar junto mesmo. E aí, Maria Renata, quando você diz da minha pergunta, eu gostaria de voltar com uma nova pergunta, que é: qual educação infantil para qual currículo? Né? Porque quando a gente pensa essa educação infantil que fortalece os profissionais, que escutam o profissional da educação básica na formulação das políticas, na construção da política, que fortalece aqueles profissionais, e a gente está pensando qual currículo para qual educação infantil, ou qual educação para qual currículo, verdade só mudaria. E aí eu gostaria de apontar, né, da importância, quando a gente discute as políticas curriculares, o Romilson falou muito bem, eu também sou contra a BNCC, principalmente porque os profissionais da educação básica, mais uma vez, nessas relações, fomos subalternizados, não fomos, né, o Freitas, né, ele fala muito bem dos Carlos Freitas, ele diz muito bem desse lugar da educação básica nas escutas para as políticas curriculares, então da importância desse currículo que eu falei o tempo todo, que nasce também com as professoras, com o território, e eu gosto muito do Painer, porque o Painer fala, é uma conversa complicada, mas ela é extremamente necessária, esse diálogo, ele é dinâmico, então ele precisa escutar as diferentes vozes das professoras, e metodologicamente pensarmos para as crianças, de que forma as crianças podem contribuir também para pensar esses currículos. E aí eu fiquei pensando nessa fragmentação da BNCC, e me parece que existia uma pesquisa, eu não vou lembrar agora rapidamente, mas que a gente está na mesma situação, né? Com a BNCC, e aí o meu campo aponta isso, eu fui a 3 escolas, né? Uma na área rural, com 200 assentamentos, uma numa área mais violenta, numa comunidade aqui na Maré, uma escola da Maré. E o que eu penso? Né? Com a implementação da BNCC, houve uma ausência de referências decenês, existe um quadro posto, né? Em uma escola que eu fui, o quadro estava lá para as professoras consultarem qual o código para qual momento daquela atividade. Então, o que você vê na prática, como o Romilson muito bem, ecoando aqui, a necessidade dessa retomada das diretrizes curriculares da educação infantil, porque com a BNCC parece que existe uma distorção maior ainda sobre quais concepções, como a organização do currículo na educação infantil, que modos organizamos esses currículos na educação infantil, um forte caráter preparatório para o ensino fundamental, né, que a gente já sabe que isso veio acontecendo, mas é impressionante o quanto as professoras estão tão preocupadas nessa preparação que os gestos criativos e as forças das crianças ficam invisíveis. Né? Elas estão muito mais preocupadas em brincar, reduzir o brincar também a uma estratégia didática, em que tipo de brincadeira, naquele momento, eu vou me encaixar ali nos códigos da BNCC. Então, eu acho que queria finalizar isso, né? Como professora da educação básica, da importância da participação das professoras, docentes que estão diretamente com as crianças, com os bebês, pensar as políticas curriculares, não só as políticas curriculares, mas as políticas de formação. E aí vou fazer pensar nessa unidade, nessa casa comum, né? Pensar a formação também na educação infantil é pensar que, junto, educação básica e universidade vão pensar a formação dos docentes. Né? E o Nova fala dessa casa comum, da importância da gente pensar. Por quê? Produzimos saberes distintos, mas são saberes importantes. Quando o estagiário está lá, quando ele olha, né? É a importância também desse docente que está na educação básica em participar aí na construção dessas políticas. E fica o convite para que a gente possa inventar currículos e, como o Manuel de Barro nos ensina, fazer a escola pegar delírio. O que é fazer as escolas? Sair das questões habituais. Né? Eu vou terminar com uma experiência de uma das escolas, lá de uma escola rural, em que a professora estava muito preocupada em organizar a turma. Organizar a turma porque tem horário, tem que horário. E aí
uma criança pega um livro e ela quer descer rapidamente para o parquinho, e a criança pega um livro e diz para ela: posso levar esse livro para ler debaixo da árvore? Ela diz: não, esse não é um lugar. O lugar é na sala de leitura ou aqui na sala de referência. Aí eu me pergunto, nossa, as melhores leituras que eu realizei, elas foram, sem sombra de dúvida, debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore. Então, a gente precisa permitir a escola pegar delírio, mexer com o habitual e não naturalizar, fazer com que as forças reatualizem as formas e elas não renovem, né? Que seja a criança inventiva, os currículos inventivos que vão nascer. Uma única forma da gente contracolonizar o currículo é permitir que as crianças e que nascem no território, no local, no histórico. Isso é fazer política curricular. Obrigada, falei muito no final agora. Obrigada. Muito obrigada, Priscila. Priscila, antes de encerrar, a Maria Neide estava perguntando como ler a tua tese, se ela está disponível já. Eu acho que ela já está disponível no site da UFRJ. Eu vou até verificar, Maria Neide, tá? Vou verificar e depois eu vou dar o meu contato para ela. Eu vou botar meu contato aqui. Bem, estamos nos encaminhando para o encerramento, né? Gostaríamos de continuar aqui conversando, discutindo, aprofundando e pensando sobre este tema tão importante, né? Mas estamos nos encaminhando, né, para o nosso teto. Então, nos encaminhamos agora para o encerramento desta mesa temática, né? E ao encerrarmos, né, gostaria, em nome do GT7, de agradecer ao professor Romilson, à professora Valdete e à professora Priscila por este momento tão rico e tão importante, com reflexões, problematizações e questões para pensarmos as políticas curriculares e pensarmos as políticas de formação, né, para a educação infantil. Então, agradeço imensamente a presença de vocês, a possibilidade de juntos estarmos aqui pensando, né, sobre este tema. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui conosco nesta noite, né? Quero agradecer imensamente a Fran e a Maria Helena, que possibilitaram a tradução para as Libras, me desculpar, né, pela velocidade da nossa fala, e eu sei que é um grande desafio para elas fazerem a tradução quando a gente fala muito rápido. Então, desculpem, meninas, né, pela nossa velocidade da fala. Quero agradecer também ao Fábio pelo apoio para a execução desta live, né? O Fábio fica nos bastidores, mas é uma presença extremamente importante para nós aqui, para que tudo ocorra de maneira da melhor forma possível, né? Então, muito obrigada ao Fábio também, obrigada, né? Agradeço a coordenação do GT7, a professora Márcia e a professora Daniela, e também as demais colegas do Comitê Científico do GT7 da Amped, né, pela possibilidade, né, de nós estarmos fazendo mais uma edição do Diálogos com o GT7, né? E no momento de encerrarmos esta noite tão potente de discussões acerca das políticas curriculares e de formação, eu aproveito então para convidar a todas e todos para a nossa próxima mesa temática, né, no dia 18 de novembro, uma segunda-feira também, às 19 horas, com a nossa terceira mesa temática, que tem como título Raça, Gênero, Classe e Geração, Idade, as interseccionalidades na educação infantil. Então, contamos com a presença de todas e todos para mais uma mesa temática com uma potente discussão. Agradeço mais uma vez, né? E nos encontramos na próxima mesa. Uma boa noite para todas e para todos.